primeiro, limitar a taxa ATJLP ou a 5%, o que for menor. Hoje a TJLP, nós vamos ver no próximo slide, já está em 7,5%, tá? Mas a ideia aqui é limitar, pelo menos para fins de cálculo do juros sobre o capital próprio, a 5%. E a alíquota do IR fonte, que atualmente é de 15%, passaria para 18%. Okay? Vocês sabem, o JCP realmente é um benefício, no caso de pessoas físicas, tributação exclusiva na fonte, e para as pessoas jurídicas, geralmente é uma antecipação do imposto devido no lucro real, e para o não residente, em algumas situações também pode ser um benefício, e tem que analisar o tratamento a ser dado do país beneficiário e também se há existência de tratado. Como, por exemplo, no caso do Japão, o tratado limita o IR fonte a 12,5%, certo? Então, na prática, esse aumento não se aplicaria para as remessas quando o beneficiário estiver no Japão por conta da aplicação do tratado. Mas, para todas as demais situações, diminui um pouco a vantagem, né? Mas ainda assim existe um apelo em se pagar o juros sobre o capital próprio. Bom, de acordo com o projeto de lei de conversão, a ideia é deixar expresso que a vigência se dará a partir de 1º de janeiro de 2017. Isso é importante porque, para fins de imposto de renda, né, esse é um benefício de dedução tanto no IRPJ como na CSLL. Para fins de imposto de renda, nós temos previsão constitucional para que realmente valha somente a partir de 2017. Mas no caso da CSL, temos aquele prazo de 90 dias, certo? De anterioridade. Então, poderíamos ter uma situação esdrúxula, onde, para fins de RPJ, continuaríamos com a legislação anterior, para fins de CSL, já teríamos essas alterações, principalmente em relação à limitação ao TJLP, à taxa de 5%. Né? Então, para evitar esse tipo de confusão, o projeto de lei de conversão trabalha com a vigência a partir de 2017. Okay? Vamos aguardar para ver se isso é confirmado durante a tramitação final no Congresso. Bom, aqui eu coloquei um gráfico da variação da TJLP a partir de 2012. Já tivemos desde 6%, ficou em 5% durante 2013 e 2014, e a partir daí tem sido elevada trimestralmente. Já estamos agora no patamar de 7,5%. Mas para fins de cálculo do JCP, a ideia seria limitar esse patamar de 5%. Ok? Em relação à inovação tecnológica, prevista na Lei do Bem, a Lei 11.196 de 2005, a MP suspende benefício fiscal em 2016, certo? Aí há algumas discussões se, pelo fato da SMP não ter sido convertida em lei em 2015, se poderia realmente aplicar essa suspensão em 2016, mas enfim, o texto é nesse sentido, né? Bom, o benefício não aproveitado em 2016 seria diferido para 2017 e 2018. Então, nesses 2 anos de calendário, a empresa poderia utilizar o benefício do próprio ano e 50% daquilo que veio de 2016 em cada ano. Até 50%, sempre limitado ao lucro real e à base de cálculo da CSLL. Okay? Então, aqui é um diferimento. Nos bastidores, há uma grande discussão, eu diria uma grande probabilidade desse ano essa legislação ser revogada, estamos nesse sentido, tá? E uma outra ser introduzida. E aí, definindo melhor esse conceito de inovação tecnológica, desde o início dessa lei, né, ficou meio mal resolvido, e aí há grandes diferenças entre o entendimento aplicado pelos contribuintes e aquele aplicado pela Receita Federal. E aí no meio a gente ainda tem o MCTI. Okay? Quer dizer, eles vão reduzir... Vão restringir um pouco o conceito. Eles vão reduzir as maldades.
Agora não se sabe também se os percentuais de benefícios de exclusão também serão alterados, certo? Pode ser que haja aí uma influência da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, e aí tomem carona para diminuir também esses benefícios, ok? Mas isso tudo está em discussão. Vocês sabem que nós temos um novo ministro lá no CPI e isso tomou fôlego nos últimos meses. Tá? Acho que é interessante aí, né, Iano? Aqui o mercado veiculou-se muito, acabou agora a inovação tecnológica. Na verdade, uma das grandes mitos aqui não é que acabou. O fisco, nesse momento aqui, está olhando caixa mesmo. A empresa ela vai poder apurar, só que ela não vai poder utilizar nesse ano, ela vai levar para frente. Então, assim, uma das discussões que você tem hoje é justamente isso. Puxa, mas legal, pelo menos é uma espécie de um diferimento. Então, ou seja, você continua apurando, mas o que se veicula muito não, esse ano não vai ter. Não é bem que não vai ter. Aqueles que ainda continuam, vale a pena fazer ainda o cálculo, pode ser, e essa é a discussão que a gente está colocando, que está em aberto, se você vai usar para esse ano ou se você vai usar cumulativamente no ano seguinte. É um efeito temporal. Então a discussão que se tem agora, e aí com a mudança do ministro isso está voltando, puxa, cortar na carne, tirar um benefício desse, que não é nem o benefício, que já foi atrelado a uma série de investimentos que as empresas fizeram para usufruir disso, voltar e mudar a regra do jogo agora, dar um tiro no pé em relação ao investimento que foi feito. Então por isso que ainda se revisita. Mas no pior cenário, o que se tem apura-se e utiliza-se no ano seguinte, cumulado com o do próximo ano. Esse é o pior cenário. Agora, se a empresa não conseguir utilizar esse saldo de 2016 em 2017 e 2018, morre aí. Certo? Não pode levar para 2018 em diante. Bom, isso não é necessariamente ruim, porque muitas empresas, em função da crise, têm prejuízo fiscal em 2016, já não poderiam utilizar o benefício. Okay? Nessa situação, ela faz o cálculo, guarda esse crédito e, se tudo der certo, passar a voltar a ter lucro a partir de 2017 e 2018, um lucro grande, né? Aí ela consegue usar no próprio ano mais esse crédito que veio de 17 e 18. Né? Isso se o benefício não for revogado a partir de 2017, e aí somente permaneceria esse saldo que veio de 2016. Então vamos aguardar aí também, durante o ano podemos ter novos capítulos nessa novela. Bom, uma outra medida provisória é a 692, que altera as alíquotas para os ganhos de capital de pessoas físicas, cria alíquotas progressivas. Atualmente, o ganho de capital de pessoas físicas domiciliadas no país é tributado a 15%, uma alíquota única, certo? Isso até nem seja alguns planejamentos, porque pagar 15% é mais barato do que pagar 34% na jurídica, né? Sobre ativos não atualizados desde 94. Né? Ela não foi ainda aprovada definitivamente, certo? Mas nós tivemos um projeto de lei de conversão que teve o seu texto final preparado, ok? E aí não houve grandes mudanças em relação a esse tema. Na verdade, a MP incorpora alguns outros assuntos, inclusive alguns de contrabando, né, que não tem a ver com a matéria original da MP. Mas enfim, além do Charles, né, Charles, que está muito preocupado em pagar mais sobre o ganho de capital da pessoa física, esse tema também pega os não residentes, pessoas físicas ou jurídicas, porque a tributação dos não residentes é equiparada à das pessoas físicas residentes do país. Então, na verdade, a Receita Federal não está mirando uma pessoa física brasileira, está mirando um ganho de capital de não residente, certo? Vocês sabem, os não residentes podem alienar investimentos aqui no Brasil e ter um ganho de capital, certo? Hoje pagam 15%, tá? E a ideia é taxar esses ganhos em alíquotas progressivas. Bom, originalmente a MP62 trouxe estas alíquotas progressivas de 15 a 30, e a de 30 se aplicaria para ganhos acima de 20 milhões de reais. O projeto de lei de conversão 27, que é o que foi aprovado ontem, teve seu texto final divulgado ontem, a ideia é limitar essa alíquota a 22,5. A partir de 2017. Oi? É
válido a partir de 2017, né? Sim, sim. Não é nada oficial, não está contemplado expressamente no texto da medida provisória, mas a Receita Federal, de acordo com a informação divulgada pelo Valor Econômico, já admitiu que só vai exigir essas alterações a partir de 2017. Constitucionalmente é isso que é mesmo, né? A MP não foi convertida em 2015 e não poderia valer a partir de 2016, certo? Também a Receita Federal está seguindo a Constituição. Essa taxa aí é enganosa, porque de fato, como tem tido muita inflação, o teu ganho, o teu imposto efetivo provavelmente é 30% sobre o ganho. Até mais. Né? Então, só para complementar aqui, então a ideia é limitar a 22,5%, que é o teto, por exemplo, da tributação das aplicações financeiras de uma forma geral. Né? Agora, o ponto do Charles é bastante interessante, porque vocês se lembram que desde 96 nós não temos mais correção monetária de balanço. Então, tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas, e aí nós estamos falando de não residentes, muitos desses investimentos estão sem correção. Há estudos que apontam que essa correção de 96 até hoje chega a 200%. Né? Então nós temos aí uma defasagem no custo, e se o custo está defasado, o ganho de capital aumenta, porque é a diferença entre o valor de alienação e o custo. Né? Então, realmente, se a gente pegar o efeito da inflação nesse período, a tributação é muito maior. Há diversas proposições de emendas a medidas provisórias para atualizar o custo da pessoa física, inclusive brasileira, mas nunca decolar. Há inúmeras emendas, tá? Mas geralmente o relator não aceita, não incorpora essas emendas no texto final. Então, acredito que é uma pressão muito grande por parte do governo, por parte do Ministério da Fazenda. Né? Importado e exportado no mundo, o Brasil tem uma participação pífia de 1,3%. Este slide explica um pouco, né, dessa dificuldade que os importadores, exportadores intervenientes da área de comércio exterior aqui no Brasil sofrem. Por quê? Eu estou comparando a nossa estrutura de comércio exterior com a estrutura de países como Singapura e Hong Kong, por exemplo. Tá? Olha só, pessoal, para exportar um produto no Brasil, eu sou obrigado a emitir 6 documentos: RE, DDE, fatura comercial, packing list, nota fiscal, etc. Tá? Para exportar o mesmo tipo de produto em Singapura, eu emito apenas 3 documentos. Isso já me obriga a ter mais pessoas trabalhando na minha área de comércio exterior, o que aumenta o meu custo. O tempo total para você realizar um processo de exportação no Brasil tem uma média de 13,4 dias. Em Singapura, apenas 6 dias. E uma situação mais grave é com relação ao custo que eu tenho no Brasil para despachar um container. Isso aqui não é para comprar o container não, pessoal, só para despachar o container, tá? No Brasil, eu tenho um custo de $2.322 por container, enquanto em Singapura eu tenho um custo de $460. Mesmo com dólar alto, aqui no Brasil a gente paga 5 vezes mais do que em Singapura. Por quê? A maioria dos portos brasileiros tem normativos internos que exigem que para cada container despachado, tanto na exportação como na importação, o cenário é o mesmo, sejam direcionados no mínimo 7 estivadores. Sendo que na prática, um trabalha e os outros 6 ficam exclusivamente desejando boa viagem para o container. Tá? Isso faz com que aumente o meu custo na operação e é praticamente impossível derrubar esses normativos internos porque tem uma força muito grande, né, do sindicato dos estivadores para evitar um problema social naquela região. Já imaginou? Né, se ao invés de ter 7 tivéssemos apenas um, que é o necessário? Tudo no Bolsa Família. Tudo no Bolsa Família. E para receber no estádio. Exatamente, exatamente. E na importação, pessoal, o cenário também é super grave, né? 3 documentos bastam em Singapura, no Brasil 8. 4 dias, resolvo todo o problema, né, do meu processo de importação em Singapura. No Brasil tem uma média de 17, isso aqui é uma média. Quando o meu produto está sujeito à Anvisa, Ministério da Agricultura, esses 17 dias viram 60, 90, 120 dias. Tá? Em Singapura, 440 é o custo para despachar um container, no Brasil, $2.322. Analisando esse slide, eu chego facilmente à conclusão que o Brasil é um país caro e principalmente burocrático. Ok? Daniel, acho que o que é interessante nesse slide ainda é que essa medição aqui que é feita pelo Banco Mundial, ela leva em consideração o cenário ideal.
ela leva em consideração uma empresa modelo. Isso. A vida real ainda, a situação das empresas que já tem um histórico, já tem um pendência, já tem isso aqui nem é capturado nessa pesquisa, porque aqui é uma empresa modelo que ela é tida como standard para que todos os países possam ter um parâmetro para colocar o esforço necessário. A situação prática ainda é bem pior do que o que é representado aqui. Perfeito, perfeito. Né? E essa pesquisa foi feita exatamente no Banco Mundial através de uma publicação chamada Doing Business no finalzinho do ano passado, dezembro de 2015. Okay? Uma pesquisa bem recente. Né? Aliás, ao final dessa reunião, a gente passa para vocês depois esse material aqui. Isso. E eu vou passar para vocês também um material que é essa pesquisa completa do Doing Business do Banco Mundial, que tem outros elementos bem interessantes lá que vale a pena vocês Tem vários países, né? Vários países e outros recortes, não só na questão do comércio exterior, mas a questão de fintechs, custo do burocrático do Brasil e de outros países. Tem muitos comparativos lá bem interessantes que depois eu compartilho com vocês também o site que pode ser baixado por qualquer um. Perfeito. O custo aí da exportação é interessante essa comparação com Singapura e Hong Kong, porque o valor ali é absoluto e nós sabemos quase com certeza o que é exportado nesses dois outros lugares, o custo unitário é muito superior àquilo que o Brasil exporta. Né? As nossas commodities são baratíssimas e o custo ali é um custo fixo. Né? Perfeito. O Brasil é um grande exportador de produto de baixo valor agregado. Né? A gente pode até fazer uma comparação com a Alemanha. Né? A Alemanha é o maior exportador de café industrializado do mundo. Só que quando você visita a Alemanha, você tenta encontrar um pezinho de café lá, você não consegue. Okay? O que acontece? O Brasil exporta o café verde em grão para a Alemanha, vamos supor por $1.000, né? E depois reimporta o café pronto por $10.000. Os 9.000 ficaram na Alemanha. Realmente esse é um sintoma de país de menor desenvolvimento como o Brasil. No entanto, pessoal, o profissional de comércio exterior, historicamente, sempre foi aquele profissional que tinha aquela relação com o despachante aduaneiro, que fazia trabalhos operacionais, administrativos. No entanto, como a gente está passando por essa crise, né, o profissional de comércio exterior passou a ser um profissional valorizado. Por quê? Agora, além de fazer apenas aquelas questões operacionais, ele é obrigado a fazer com que a minha operação de exportação ou importação usufrua ao máximo de incentivos fiscais e financeiros. E além disso, ele é obrigado a garantir a conformidade da operação. Eu não posso ter minha operação sujeita a risco. Eu já sofro muito com esse cenário aqui. Já imaginou, pessoal, se além disso eu ainda tenho que pagar uma multa por erro de classificação fiscal? Então o profissional de comércio exterior acabou sendo valorizado com essa situação de crise. E não sou eu que estou inventando isso. Eu sou profissional de comércio exterior, fiquei feliz com a notícia. Mas essa notícia saiu justamente na tribuna, né? Crise valoriza profissionais de logística e comércio exterior. Não foi meu caso, tá? Mas o profissional de comércio exterior teve um salto de 30% no salário. Não foi meu caso. O salário não aumentou. Vou conversar sobre isso depois. Tá, ok? Mas teve um salto de 30% do salário justamente por isso, porque ele virou um pilar estratégico dentro da estrutura da empresa. Né? Então, essa pesquisa demonstra justamente isso, né? O salto salarial, né? Exatamente no Guia Salarial 2016, para o profissional de comércio exterior e logística, entre 20% e 30%. Para que esse profissional tenha sucesso, para que a área de comércio exterior da empresa tenha sucesso, eu acabei escrevendo um artigo recentemente que chama os 5 pilares para o sucesso no comércio exterior. Eu dividi esse artigo, né, justamente nesses pilares: planejamento tributário, um bom programa, né, que garanta a conformidade da operação de comércio exterior, pesquisa de mercado, investimento na formação de profissionais e planejamento logístico operacional. Por que eu sou obrigado a fazer um bom planejamento tributário? No século XVIII, tinha um cientista americano chamado Benjamin Franklin, que falou uma frase, acredito que vocês já conheçam, que ficou imortalizada. Ele disse o seguinte: na vida, nada é mais certo que a morte e os impostos. Né? O que ele quis dizer? Que nós temos apenas 2 certezas. Uma é que vamos morrer um dia. Acho que ninguém duvida disso. E a outra é, enquanto estivermos vivos, sempre pagaremos impostos. Ok? No entanto, na área aduaneira, pessoal, existem 20 regimes aduaneiros especiais ou aplicados em áreas especiais, como Zona Franca de Manaus, Zona de Processamento de Exportação, etc., que reduzem, em casos extremos, até eliminam toda a tributação indireta da minha operação de comércio exterior. Então, o profissional de comércio exterior que domina esses regimes aduaneiros especiais, a gente tem 20, não é possível que um não seja aplicado à sua operação. Tá? É um profissional que, com certeza, agrega valor, né, para a sua empresa. Programa de Trade Compliance.
né? O que é um Trade Compliance? É garantir a conformidade da operação de comércio exterior. Eu ter, por exemplo, um bom processo formal para determinar a classificação fiscal de mercadoria, identificando quem é o responsável por aquela atividade, se esse responsável está apto para aquela atividade, né? Quais são as ferramentas eletrônicas que eu utilizo para identificar a classificação fiscal, qual é o prazo que eu tenho, existe um processo de revisão dessa classificação fiscal. Por quê, pessoal? Errei a classificação fiscal, multinha de 1% sobre o valor aduaneiro, tanto na importação como na exportação, né? Sem contar que, se eu deixar de recolher o tributo na importação decorrente de um erro de classificação fiscal, eu recolho esse tributo se for autuado com multa de 75%, mais juros para a Selic. Então, é um risco muito grande. Pessoal, eu só falei de classificação fiscal, tem outros temas aqui: regras de origem, determinação da base de cálculo de tributos, emissão de documentos. Tudo isso eu preciso ter um bom programa, né, um bom processo formal para garantir que a empresa adote o procedimento correto e mitigue o risco de penalidades aduaneiras. Multa é a palavra que a gente mais ouve na área de comércio exterior. Acho interessante também aqui, dentro desse programa de compliance, é o fato de muitas vezes, fazendo alguma reorganização societária, se você não tem um planejamento de como não interromper a operação, você pode ter um risco aqui. Então, muitas vezes, quando você só tem um foco na remodelagem societária e se esquece de tomar alguns cuidados de não parar a operação dentro desse compliance, coisas do tipo, tomar o cuidado de a nova empresa que vai operar, que vai ser incorporada, que vai começar a ser, se ela não estiver com as devidas alterações para operar antecipadamente, você corre um risco de ter uma interrupção de negócio. Vai ter. Vai ter. Então, por isso que um bom programa também garante a falta de interrupção nesses casos de remodelagem societária. Tem alguns casos extremos, como interposição fraudulenta, né? Quando você faz importação direta, esconde o real de crédito da mercadoria. Isso pode ter até bloqueio do CNPJ na empresa. Você para a empresa, não só perde o radar, que é a sua habilitação para importar ou exportar, mas também perde, né, na verdade, ter o bloqueio do CNPJ na empresa. É uma situação grave, né? É bom se planejar, ter um bom programa para garantir que a sua empresa não esteja sujeita a esse risco. Terceiro pilar, pessoal, é a questão de pesquisa de mercado, né? Todo mundo sabe que a gente não pode usar como tese de defesa alegar o desconhecimento da legislação, alegar a ignorância da legislação, né? Poxa, eu matei, estou sendo preso, mas eu vou me defender dizendo que eu não sabia que não podia matar, não sabia que tinha essa legislação que dizia que eu não podia matar, né? Isso é estranho, né, pessoal? Parece que nos obriga todo dia no café da manhã pegar o diário oficial e ler se tem algum normativo que foi alterado ou criado que possa impactar na nossa vida. Mas de fato é isso que a gente tem que fazer. Ninguém faz, evidentemente, tá? Para o profissional de comércio exterior, pessoal, é diferente. Além de conhecer bem a legislação brasileira, aduaneira, ele precisa conhecer também muito bem a legislação, o costume, a religião, o modo de vida do país que ele está negociando, né? É a questão de fazer uma pesquisa de mercado para saber se o produto dele vai ser aceito lá no destino. Não adianta nada, né, eu tentar exportar carne bovina para a Índia, que eu não vou ter sucesso nessa operação, pessoal. Mas não é a legislação brasileira que fala que a vaca é um animal sagrado na Índia, né? Eu preciso achar outros meios para buscar informação nesse sentido. Existem diversas ferramentas, até ferramentas do próprio governo brasileiro, né, que eu posso consultar para identificar essas informações, mas um profissional de comércio exterior nunca pode realizar uma exportação ou uma importação sem antes fazer um investimento em pesquisa de mercado, tá? Outro pilar importantíssimo, investimento na formação de profissionais. Só em 2016, nós tivemos mais de 100 novos normativos na área de comércio exterior. Dentre eles, eu destaco dois, né? Um, na verdade, saiu em dezembro de 2015, que é o tema que a gente está discutindo na palestra, operador econômico autorizado. Super recente, tem 2 meses apenas. Outro normativo importantíssimo que saiu foi, há 2 semanas atrás, uma instrução normativa instituindo uma modalidade chamada Recoff SPED. O Recoff SPED vai substituir o famoso drawback, tranquilamente, né, entre 3 e 4 anos. Por quê? É muito mais interessante que o drawback, né, aquele regime aduaneiro especial que permite a importação de insumos sem impostos, desde que você industrialize e exporte o produto final. Esse drawback, que é usado desde 1966 no Brasil, vai ser substituído nos próximos anos pelo Recoff SPED, que foi lançado há 2 semanas atrás. Se eu não invisto na capacitação, na formação de profissionais na área aduaneira, esse profissional, pessoal, não vai estar apto a usufruir ao máximo dos incentivos fiscais, financeiros existentes na legislação, ok? Então, por exemplo,
um livro de comércio exterior que tenha 2 anos de impressão, é um livro que já não tem mais valor, já mudou tudo. Imagina, só em 2016, em 2 meses, nós tivemos mais de 100 novos normativos na área aduaneira. Então realmente é importante investir porque é uma área muito dinâmica e constante de desenvolvimento. E por fim, para que a gente puxe um gancho, né, para o nosso tema da palestra, um bom planejamento logístico e operacional é fantástico porque você vai identificar o melhor modal de transporte, a melhor rota para a tua operação, a rota que tenha, na verdade, o menor nível de investimento para você realizar aquela operação. Então seria fantástico, por exemplo, pessoal, se nós identificássemos uma maneira de reduzir o meu custo com estoque de segurança. Por que a gente tem que ter estoque de segurança numa importação? Porque o Brasil é um país que vira e mexe tem greve da Receita Federal. Se não tiver um estoque de segurança aqui na minha empresa, como que eu vou abastecer o mercado interno se eu vou ter que ficar com a minha carga parada lá no porto, aguardando a Receita deixar de estar em greve, né, os fiscais da Receita deixarem de estar em greve para desembaraçar a minha carga? Perfeito? Então seria muito bom se nós tivéssemos, por exemplo, uma alternativa que pudesse possibilitar isso, ou seja, a minha carga passar na frente das outras para serem despachadas. Tá? Será que isso é possível, pessoal? Isso é possível. Basta que na minha carga eu coloque um selinho, que é exatamente isso aqui, ó. Esse que está piscando aqui. Ok? Deixa eu só aumentar para vocês enxergarem. Esse é o selo que eu preciso colocar na minha carga para que ela passe na frente das outras, tenha tratamento prioritário no momento do despacho aduaneiro. Que ela seja despachada entre 4 e 8 horas, inclusive em situações de greve da Receita Federal, inclusive quando tem aquela operação Maré Vermelha, que todas as cargas são destinadas ao canal vermelho de parametrização, né, com análise física e documental. Mesmo assim, a minha carga é despachada entre 4 e 8 horas. Eu tendo essa certeza, eu não sou obrigado a manter um estoque de segurança, né? Tem um alto custo com esse estoque de segurança. Por quê? Eu consigo planejar melhor minha operação de importação e exportação. Né? Isso é aplicado a alguns produtos? É aplicável a todos os produtos. Tá? E é justamente esse o tema que a gente vai começar a discutir agora. De onde surgiu essa ideia, pessoal? Essa ideia surgiu no mundo em novembro de 2001, nos Estados Unidos, para ser mais preciso, 2 meses após o atentado às Torres Gêmeas. Os Estados Unidos sentiram a necessidade de criar um programa que garantisse a conformidade, que garantisse a segurança da cadeia logística, né? Para que as empresas que exportassem para os Estados Unidos não colocassem no container, por exemplo, algo além daquilo que foi declarado à aduana. Né? Que tivesse, por exemplo, um processo para lacrar o container, que tivesse câmera de segurança em armazém de mercadorias que serão exportadas, né? Que tivesse controle de acesso ao armazém, etc. A empresa que demonstrava ter essa segurança da cadeia logística ganhava um benefício em contrapartida, que é justamente prioridade no despacho aduaneiro. A carga dela passava na frente das outras para serem despachadas pela Receita Federal. Tá? Então esse programa foi criado nos Estados Unidos em 2001, né? Chama CITPAT, que é justamente esse símbolozinho que está aqui. Perfeito? Logo depois, a OMC, Organização Mundial de Comércio, por meio de uma entidade chamada OMA, Organização Mundial de Aduanas, também comprou a ideia e criou um programa global que inicialmente foi lançado na União Europeia em 2004, já com o nome Operador Econômico Autorizado, né, cuja sigla, né, é EIO. Né? Então esse aqui era o logo do programa que foi criado na União Europeia. A grande diferença é o seguinte: nos Estados Unidos eles queriam apenas que você demonstrasse segurança da cadeia logística. Na União Europeia, além de demonstrar a segurança da cadeia logística, a empresa também tinha que garantir que ela tem conformidade das operações de comércio exterior. Que tem, por exemplo, um bom programa para classificar mercadoria, tem um bom programa para determinar a base de cálculo de tributos, para determinar a regra de origem. Perfeito? Então ela apresentava esse relatório que detalhava a conformidade das operações de comércio exterior, mais a segurança da cadeia logística, e em contrapartida ela recebia esse benefício de prioridade, a carga passava na frente das outras. O Brasil também tentou lançar um programa lá em 2006, tá? Só que o Brasil não lança, né? O Brasil joga e se vira com o que tem, não é isso? Esse programa ainda chama, né? Porque até o final deste mês o programa ainda está disponível. A partir de março ele vai morrer. Esse programa chama Linha Azul. Qual é o problema do Linha Azul? Primeiro que ele não era um programa global,
É um programa que só existia no Brasil. É tipo o Jabuticaba, só tem no Brasil, né? É um programa que quando a gente exportava o produto, né, e dizia que a empresa exportadora era a linha azul, a empresa lá fora não entendia, né? Porque somente no Brasil tinha esse conceito linha azul. É diferente do OEA. O OEA é um programa global. E era um programa apenas para grandes indústrias, né? Tinha que realizar o mínimo de exportações, o mínimo de importações, tinha que ter um patrimônio líquido mínimo de 10 milhões de reais, ou seja, era muito limitado e o benefício não era tão interessante assim. O benefício era só para a Receita Federal. Então, se a empresa estava sujeita a Anvisa, Ministério da Agricultura, ela entrava normalmente na fila do Ministério da Agricultura, da Anvisa, ficava com a carga parada lá 120 dias, e aí só no momento que chegava na Receita Federal é que ela tinha o benefício de prioridade. Então, até que nenhuma farmacêutica acabou aderindo ao programa. O Linha Azul acabou sendo um fracasso. Por quê? A Receita Federal esperava que em 5 anos tivessem 2.000 empresas aderindo ao programa. 10 anos depois do Linha Azul, que foi lançado em 2006, estamos em 2016, nós tivemos apenas 59 empresas, muito longe dos 2.000, que era a previsão, né, da Receita Federal. Então a gente pode concluir facilmente que o Linha Azul foi um fracasso total. O Brasil então deixou de insistir no Linha Azul e resolveu importar um modelo de sucesso, justamente um modelo já existente na União Europeia. Foi uma cópia do programa que é sucesso na União Europeia. Por que é sucesso? Porque na União Europeia, 84% dos intervenientes de comércio exterior estão no programa. Apenas 16% das empresas estão fora do programa OEA na União Europeia. Então as empresas realmente, na União Europeia, já é uma questão de sobrevivência, né? Se ela está fora, ela perde muito tempo, porque tem 84% de prioridade na frente dela. Ficou claro, pessoal? Entenderam porque o Linha Azul não deu certo, né? Por que nós tivemos que mudar o nosso caminho para importar um programa de sucesso, tá? Mas diga uma coisa, se 84% das empresas têm isso aí, não acaba depois sendo a mesma coisa? Não, Porque... sabe por quê? O que acontece? O grande benefício do OEA é fazer com que a sua carga seja direcionada ao canal verde. O que isso significa? Nós temos lá, na exportação, 3 canais de parametrização, na importação 4. Tá? A gente tem o verde, o amarelo, o vermelho e exclusivamente na importação a gente tem o cinza. O verde significa que a sua mercadoria não é analisada. Tá? Nem a mercadoria e nem os documentos. É livre importação ou livre exportação. Ou seja, a mercadoria chega, já é despachada automaticamente, entre 4 e 8 horas a carga está liberada. Se cai no canal amarelo, tem análise documental. Você declarou lá que aquele pó branco que você está exportando é farinha de trigo. A Receita Federal acredita em você. Ela só vai avaliar a documentação, não vai experimentar o produto. Tudo eletrônico, né? A parte de conferência, né, o processo de conferência não é eletrônico. Né? A parametrização, o direcionamento para o canal, sim. Mas a Receita vai de fato lá pegar o seu documento físico e avaliar. Por isso que você perde muito tempo. Se cai no canal vermelho, por exemplo, aí a situação ficou complicada. Se você declarou que aquele pó branco que você está exportando é farinha de trigo, a Receita Federal vai olhar o documento e também vai fazer análise física da mercadoria. Ela vai experimentar. Né? Ela experimenta e fala, opa, é farinha de trigo. Pode importar, pode exportar. Ok? Quando você tem um OEA, a sua mercadoria sempre vai cair no canal verde. A Receita tem um compromisso de direcionar 98%, no mínimo, até 99,8% das suas operações na importação ou na exportação para o canal verde. Então, mesmo que tenha 84%, vai ser 84% sem análise. Vai ser liberado direto. Por isso que é possível isso ser praticado aqui no Brasil. Não está sujeito a greve, não? Não está sujeito a greve. Aqueles fiscais que são obrigados a continuar trabalhando para manter a máquina rodando, eles são direcionados para despachar essas mercadorias. Isso já existia no Linha Azul. Tá? Inclusive, em época de greve, a empresa que era habilitada no Linha Azul, ela tinha também a carga sendo despachada entre 4 e 8 horas. Tranquilamente, não dava nada. Tá? Maré vermelha, né? Todas as cargas são direcionadas ao canal vermelho. Para quem é Linha Azul e hoje o OEA, as cargas são direcionadas ao canal vermelho. Fazem comércio no exterior, elas sabem sobre isso? Sabem sobre isso. A maioria dos meus clientes apanha adoidado nessa área. É verdade. Bom, eu estou viajando no Brasil inteiro, o Edmilson está acompanhando, justamente passando esse recado. Né? É claro, existe um interesse comercial, eu trabalho com isso, eu presto serviço nessa área, mas por outro lado eu também sou um profissional de comércio exterior, né? Eu me sinto no direito de passar isso para as empresas. Tem.
Nós vamos compartilhar essa apresentação. Não, mas um paper assim, Folder, que Um mais... folder? Temos sim. É um folder, é. Temos sim, a gente compartilha Anexo. depois. Ok? Agora, olha que Vai interessante. falar dos requisitos que precisa Sim, pra- sim, a gente vai detalhar requisito e benefício também, tá? Um detalhe importantíssimo, pessoal. Bom, linha azul só existia no Brasil, tá? O programa OEA, não. Tanto é que assim, cada país tem um logo, né? Tirando os Estados Unidos que tem um nome diferente, CIPPET, né? Os Estados Unidos sempre é diferente, né? Lá usa milha ao invés de quilômetro, né? Usa polegada ao invés de centímetro. Todos os países têm a mesma tecnologia, né? Operador econômico autorizado. Esse aqui é o símbolo do Brasil. Está em inglês, por exemplo, para que o mundo todo reconheça, né? Hoje 87% dos países pertencem ao OMC. Então 87% dos países podem ter esse conceito. Qual é a situação atual hoje do programa OEA no mundo? Nós temos 77 países com o programa já implementado e nós temos 34 países em processo de implementação. Então, nos próximos 6 meses, nós teremos 101 países com o processo implementado, o programa implementado. Tá? A China está incluída. A China está também, já está implementado na China. Tá? O Brasil está marronzinho aqui, porque ele está em fase de implementação. Das 3 modalidades do OEA, que eu vou detalhar, apenas 2 foram implementadas por enquanto. Perfeito? Esses programas OEA devem respeitar um pacote chamado SAFE, que é um pacote publicado pela OMA. Qual é o conceito desse pacote? Tá? Primeiro que a aduana se prepare para garantir a segurança da cadeia logística e a conformidade, e que também a aduana exija do setor privado um programa de segurança da cadeia logística e conformidade. Só que essa exigência é no conceito de adesão voluntária. Você não é obrigado a entrar no programa, ok? É uma adesão voluntária. Não há sanção prevista para quem não entra, no entanto, há benefícios para quem entra. Falando um pouquinho do programa brasileiro, de OEA, né, que vai substituir o Linha Azul totalmente a partir do dia 1º de março. Bom, o OEA foi inicialmente instituído aqui no Brasil pela Instrução Normativa 1521 de 2014, que já foi revogada pela 1598 de 2015, dezembro de 2015. Ok? A ideia da Receita Federal aqui no Brasil é o seguinte: criar 2 times na área de comércio exterior. O time das empresas que já demonstraram conformidade e segurança da cadeia logística, ou seja, as empresas que são consideradas como OEA, e o time das empresas que ainda não demonstraram essa capacidade, das empresas não OEA. Como não há fiscal para analisar todas as importações, o que a Receita quer fazer? Desviar o foco da fiscalização para as empresas que oferecem risco, ou seja, para as empresas que não são OEA. A Receita Federal não quer perder tempo, por exemplo, avaliando as operações da Embraer, as operações da 3M, que são empresas que já são OEA aqui no Brasil. Perfeito? Ela quer avaliar de fato, né? Quer dedicar esforços para as empresas que ainda não demonstraram essa conformidade na operação de comércio exterior. Essas empresas, sim, pode gerar, né, uma arrecadação muito maior de multa, etc., né? E até tributos adicionais, do que as empresas que já têm esse programa bem instituído. Então a ideia é essa: criar 2 times distintos aqui na área de comércio exterior. Perfeito? Esse é o símbolozinho, né, do programa brasileiro. Está em inglês e é assim mesmo que a Receita publicou, em inglês, para que seja reconhecido no mundo todo. Perfeito? São 3 modalidades, pessoal: segurança, conformidade e integrado. A modalidade segurança foi implementada em dezembro de 2014. É exclusiva para exportações brasileiras. Então sua carga tem tratamento prioritário quando destinado à exportação. Você vai ter que demonstrar a segurança da cadeia logística para ser elegível ao programa. Tá? A segunda fase é o OEA conformidade, exclusivo para importações brasileiras. Foi lançado no final do ano passado, dezembro de 2015. Só que tem um detalhe: tanto o OEA segurança como o OEA conformidade são benefícios de prioridade exclusivos da Receita Federal. Se a sua carga está sujeita a Anvisa, Ministério da Agricultura, Inmetro, etc., IBAMA, por exemplo, mesmo que você seja OEA, você ainda não tem prioridade com esses órgãos, porque o OEA S e o C são exclusivos da Receita Federal. Ok? O OEA C tem 2 níveis, daqui a pouquinho eu detalho melhor qual a diferença entre um e outro, né? Mas só para adiantar, o C1 é como se fosse um OEA conformidade light. O C2
OEA conformidade turbinado, né? O nível de exigência é maior, só que os benefícios são infinitamente superiores. Em dezembro de 2016, vai ser implementada a terceira fase do programa. Aí sim, ele vai ficar interessante. Por quê? Além de ter o benefício otorgado pela Receita Federal, todos os órgãos anuentes na área de comércio exterior, até o Ministério da Agricultura, até a Anvisa, né, que é o grande problema da área de comércio exterior, vai aderir ao programa. E eles prometeram que o operador econômico autorizado, a partir de dezembro de 2016, terá uma redução de 50% do lead time, né, para aprovação de uma licença de importação, por exemplo, que no Anvisa. 1000%. E normalmente, para as empresas multinacionais, às vezes leva 6 a 1 ano E isso, para tropicalizar um equipamento. esse período deve cair pela metade, né? Então esses Não, mas órgãos... de 1 ano para 6 É um meses. ganho Não, considerável. mas isso aí tem algo errado ainda, né? Ainda é muito alto o tempo, né? Mas você já reduz pela metade. Perfeito? Você consegue planejar melhor a sua operação de importação e exportação dessa forma. Então é um compromisso que foi assumido em público no dia do lançamento desse programa, né? Que foi no exemplo do ano passado. A Anvisa estava lá, o Ministério da Agricultura estava lá. Vão sair normativos adicionais desses órgãos, tá? Dizendo o que a empresa precisa fazer para ter esse tratamento prioritário, mas é algo que já vai ser lançado no final deste ano. Aí sim, as empresas farmacêuticas, por exemplo, vão fazer adesão em massa, porque eles perdem muito tempo com a Anvisa, né? Levam lá 120 dias no mínimo para ter uma licença de importação aprovada para importar um medicamento, por exemplo. E uma máquina também. Uma máquina, né? É super complicado. Uma máquina tem metro, tem várias especificações. Então essas são as 3 modalidades. Só um detalhe conceitual, né? A empresa que é uma OEA-S, que é para exportação, uma empresa que é um OEA C2, que é para importação, OEA turbinado, ela é chamada de empresa OEA pleno. Tá? Ela é habilitada tanto para importação como para exportação. Aqui a informação que eu já adiantei para vocês, né? O cronograma de implementação da Receita Federal. E a partir do dia 1º de março, essa empresa que hoje é linha azul passará a ser uma empresa OEA. Praticamente as 59 empresas que hoje são linha azul demonstraram interesse. Então se a gente pegar essas 59 empresas que são linha azul, estão migrando para o OEA, e pegar essas novas empresas que aderiram ao programa, em 2 meses nós já teremos mais de 100 empresas aqui no Brasil no programa OEA, sendo que em 10 anos nós tivemos apenas 59 empresas no linha azul. Então ele já nasce com um sucesso muito maior comparado ao programa anterior. Perfeito? A Receita Federal errou feio aquela previsão com relação ao linha azul. Esperava 2.000, tivemos apenas 59. Mas ela está muito otimista com relação ao OEA. Ela disse que até 2019, pelo menos 50% dos intervenientes de comércio exterior estarão no programa. Muita gente fala o seguinte: eu não preciso ser OEA, porque hoje eu já tenho 90% de canal verde, que é um índice interessante, bom, né? Só que vocês concordam, pessoal? Se 50% das empresas entrarem no time do OEA, vai sobrar mais fiscais para as empresas que não são OEA? Ou seja, a tendência é que esses 90% caia para 70%, 60%, 50%, porque vai ter mais fiscal disponível para a empresa que não é OEA. Né? Então a gente não pode considerar o índice atual. A tendência é que esse índice caia, né, de canais verdes, o índice caia drasticamente, porque vai ter mais gente para fiscalizar as suas operações. Ok? Benefícios. Eu dividi em benefícios gerais do programa e também benefícios por modalidade. Quais são os benefícios gerais do programa, pessoal? Primeiro, a possibilidade de você ter um acordo de reconhecimento mútuo. O Brasil já assinou carta de intenção com os Estados Unidos e também já assinou uma carta de intenção com o Uruguai. Como o OEA é um programa global, diferente do Linha Azul, que só existe no Brasil, esse acordo de reconhecimento mútuo, a partir do momento que ele é assinado, vamos supor, Brasil e Estados Unidos, tá? O produto sai aqui no Brasil sem análise física ou documental e entra nos Estados Unidos também sem análise física e documental. E na mão contrária, mesma coisa. Sai dos Estados Unidos tranquilamente e entra aqui no Brasil também, sem qualquer tipo de análise. Tem tratamento prioritário dos dois lados, nas duas pontas. A próxima carta de intenção que deve ser assinada é com a União Europeia toda, né? Aí sim, os principais parceiros comerciais do Brasil já terão acordo de reconhecimento mútuo, e aí é muito provável que a matriz da empresa na Alemanha, né, na Europa em geral, ou nos Estados Unidos, force a empresa aqui no Brasil a aderir ao programa, para que tenha realmente
prioridade nas duas pontas. Tá? Essa é uma vantagem interessante. Tanto o RM como os Estados Unidos e o Uruguai deve ser publicado este ano. Você tem um canal de comunicação direto com a Receita Federal, não precisa mais ter essa comunicação através de entidade de classe. A Receita Federal criou um grupo chamado Grupo OEA, de fiscais recém-contratados, né? Um pessoal até jovem, que quer fazer de fato a coisa acontecer. Melhoria da imagem e reputação da empresa. Você vai estar, na verdade, né, como eu chamo essa palestra, né, OEA, o upgrade para a primeira classe do comércio exterior. Você sai ali da classe econômica apertadinha, sofrendo com fila e tal, e vai para uma classe com conforto muito maior. Então a Receita Federal vai te olhar com olhos distintos, né? A imagem da empresa realmente vai ser diferente perante a Receita Federal. Além disso, aquele logo EIO, você vai poder usar junto do logo da empresa, como se fosse uma certificação ISO. Quando você coloca aquele logo, o mundo todo te reconhece como uma empresa que tem boa governança corporativa na área de importação e exportação. Você vai poder participar em fórum, treinamento, seminários oferecidos pela Receita Federal para que você possa opinar e propor melhoria no programa OEA. É uma parceria público-privada, né? A PwC teve a felicidade de ser convidada, né, e acompanhar até um dos nossos clientes no projeto piloto do OEA. Nós tivemos uma reunião antes da publicação da instrução normativa, a gente apresentou várias proposições de melhoria na minuta que eles nos mandaram, e praticamente todas as propostas que nós apresentamos, não só nós PwC, nossos concorrentes e também as empresas interessadas ao programa, praticamente todas essas propostas foram aceitas pela Receita Federal. Existe uma força política muito forte, força política bem interessante por trás disso, porque o Brasil precisa dar uma resposta para o contribuinte, precisa gerar um benefício, né, para quem tanto sofre nessa situação que a gente está vivendo. E o programa OEA é, sem dúvida, uma dessas formas de dar essa resposta positiva para o público brasileiro, para o contribuinte geral. Com relação ao benefício do OEA-S, que é exclusivo para exportação, bom, você vai ter a redução drástica, né, no percentual de cargas destinadas à conferência, ou seja, vai cair tudo no canal verde praticamente. Você vai ter prioridade na certificação da próxima fase do programa, que é o quê? O OEA conformidade. Se você faz trânsito aduaneiro, despacha mercadoria no Porto Seco, né? Vamos supor, Porto Seco aqui em São Paulo, ela já sai desembaraçada aqui no Porto Seco e vai até Santos para ir desembarcada, você não precisa mais apresentar garantia para usufruir desse trânsito aduaneiro. E você não precisa, caso você, por exemplo, entre no Recoff SPED, que é o regime que vai substituir o drawback, você não precisa cumprir as exigências que já foram cumpridas para o OEA. É interessante, né? Do Recoff SPED, o processo de habilitação é muito parecido com o processo do OEA. Se você já é uma empresa OEA, você não vai precisar passar por todo esse processo novamente. Você já vai quase que entrar no Recoff SPED de forma automática. Essas são as vantagens do OEA, segurança para exportação. Na importação, nós temos dois níveis. Tem o OEA C1, que é o Light, e o OEA C2, que é o turbinado. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena a empresa dedicar esforço no C1, porque os benefícios são apenas dois, tá? E não são tão interessantes assim. O primeiro benefício que você tem é o seguinte: está em dúvida com relação a uma classificação fiscal, fez uma consulta formal, a Receita Federal te dá uma resposta em até 40 dias. O prazo normal hoje varia entre 4 e 5 meses. Tudo bem? Se você faz uma admissão temporária para finalidade econômica, você não precisa apresentar garantia no valor dos impostos, dos tributos suspensos. São apenas essas duas vantagens. O nível de exigência é muito menor. Você não precisa ter uma conformidade plena das operações de comércio exterior para ser elegível ao OEA C1. Agora, no OEA C2, a exigência é maior, mas os benefícios são infinitamente maiores. Você vai ter a preferência para o canal verde. No C1 não, pessoal. Você não vai ter sua carga despachada entre 4 e 8 horas. Tá? No C2 sim. A parametrização, ou seja, o processo, né, de definição do canal verde é executado imediatamente após o registro da DI. Se eventualmente a sua carga for destinada à conferência, um canal diferente do verde, né, lembrando que é entre 98% e 99,8% de verde, mas se eventualmente cair no amarelo ou vermelho, mesmo assim você vai ter prioridade na análise. E se você faz uma importação no modal marítimo, você vai ter a condição de fazer a DI antes da chegada da mercadoria aqui no Brasil. A mercadoria já chega praticamente despachada aqui no Brasil. Tá? Isso não é muito tempo, né, no momento do despacho aduaneiro. Um benefício que está sendo implementado aqui no Brasil, eu não sei ainda como eles vão fazer isso, mas que vai ser lançado este ano,
para o OEA C2 é a possibilidade de você fazer uma declaração de importação periódica. Ou seja, uma declaração de importação por 2 meses, 3, 6 meses, e não mais por operação, né, por despacho aduaneiro, como é feito hoje em dia. Isso vai reduzir até o seu custo com o despachante aduaneiro. O despachante te cobra pelo processo, ok? Você vai ter apenas um processo periódico, que vai cobrir todas as suas operações. A carga já vai chegar aqui no Brasil praticamente despachada. Ainda não sei como isso vai ser implementado, mas é a promessa da Receita Federal para este ano. Okay? Então esses são os benefícios que nós temos no OEA hoje. Lembrem, hoje a gente ainda só tem as fases implementadas para o OEA da Receita Federal. A partir de dezembro de 2016 é que os demais órgãos anuentes também entrarão. Então, uma pergunta bem simples. Tá. Eu acho que 200, 300, 500, 1.000, 2.000 empresas têm capacidade de absorver tudo isso. Mas umas 30 mil empresas que importam e exportam não têm capacidade de ser. Existe o equivalente escritório de contabilidade para importação e exportação que faz essa parte? Sim, sim. Existe uma modalidade de empresa chamada comissária de despacho, que faz todo o processo operacional para a empresa. Né? São os despachantes aduaneiros. O despachante pode ser a pessoa física contratada, você pode contratar uma pessoa jurídica, que a empresa é chamada como comissária de despacho. Ela presta serviço para a tua empresa. Na verdade, é uma espécie de uma terceirização do serviço de despacho aduaneiro da empresa, para evitar que você tenha lá 50 pessoas na sua área de comércio exterior. Hoje, as grandes empresas todas utilizam comissária de despacho para isso. É como se fosse um escritório de contabilidade terceirizado, né, para as questões operacionais e administrativas na importação e na exportação. Perfeito? Por favor. Sim? Em relação às empresas que importam dentro do ambiente de Porto Seco, Tá. tem alguma especificidade em relação a essa... Boa pergunta, né? Só voltando aqui, por exemplo, vamos falar um pouquinho da exportação em Porto Seco, né? Você tem a dispensa de garantia no trânsito aduaneiro. Então você desembaraçou a mercadoria no Porto Seco, ela vai até o porto, né, sob o regime de trânsito aduaneiro, já desembaraçada, controlada pela Receita Federal. A empresa que não é OEA é exigida a apresentação de garantia, ok? A empresa que é OEA, ela tem a dispensa dessa garantia. Então você já tem ali uma economia que você não precisa ter essa garantia Então, bancária. essas 30 mil podem contratar essa... Sim. Porque despachante no passado era o cara que dava propina. Né? Isso, exatamente. Então, não sei se melhorou o conceito. Ainda continua em algumas situações. Tá? Essa questão de propina, pessoal, hoje ela é tratada mais, de forma mais robusta. Tá? Nós tivemos lá em agosto de 2012 a publicação da Lei Anticorrupção do Brasil. E tem 2 artigos dessa lei que são exclusivos para comércio exterior. Um artigo fala da relação empresa-aduana, né, para evitar práticas de corrupção. Tá? E o outro artigo fala da relação do despachante aduaneiro que representa a sua empresa com a aduana. As multas são milionárias. Tá? E eu acho que hoje também o país já não tolera mais uma situação como essa. Né? Então as empresas sérias têm bons programas para evitar esse tipo de prática, mas ainda acontece. Tá? Isso não dá para... Voltando até a sua pergunta, né? Além dessa questão da dispensa da garantia, olha que interessante. O Porto Seco, como depositário de mercadorias com controle aduaneiro, é uma empresa que pode ser OEA. O administrador do Porto Seco pode ser OEA. Em relação à importação também. E importação também. Tá? Porque o benefício do OEA é muito mais amplo. Na verdade, sim, as empresas que são elegíveis ao OEA, a lista é muito mais ampla comparada com a Linha Azul. Linha Azul é a indústria, né, que é de grande porte, que realiza o mínimo de operações exigidas pela legislação. O OEA não, pessoal. Qualquer tipo de importador ou exportador é elegível. O único tipo que ficou de fora, Trade Company. Por quê? As tradings vão ter um projeto piloto específico para elas em março deste ano. Tá? Por enquanto ainda não são elegíveis. Mas as demais empresas que importam e exportam já são elegíveis ao programa. Independente se ela é de pequeno, médio, grande porte, se é indústria, se é comércio, tá? Então ela pode ser elegível ao programa, desde que tenha conformidade e segurança da cadeia logística. Tá? Eu acho que aí já é um avanço em relação à linha azul. Com certeza. Que já tinha limites que as pequenas praticamente não entravam. Aqui não, aqui ele já possibilita que qualquer um possa entrar. Até detalhando um pouco mais o linha azul, né, tinha que ser indústria, você tinha que fazer pelo menos 100 operações de comércio exterior, um valor mínimo de 10 milhões de dólares.
tinha que ter um patrimônio líquido de pelo menos 10 milhões de reais. Ou seja, não era qualquer padaria que era elegível à linha azul. O OEA não, qualquer tipo de empresa, independente do porte, independente da atividade econômica dela no Brasil, se ela importar e exportar tiver conformidade, ela é elegível ao programa. Acentuando a trading company, por exemplo, uma importadora tem um centro de distribuição. Perfeito. Se encaixar Comercial, né? Uma comercial, né? Só importa, revende aqui no Brasil, um hub, tá? Essa empresa é elegível ao programa, mesmo que ela não industrialize. É muito mais amplo, é bem interessante isso, tá? E olha que interessante, além do importador e exportador, alguns prestadores de serviço na área de comércio exterior também podem ser OEA, como os portos secos, o porto ou aeroporto. O aeroporto de Viracopos já é OEA, o primeiro aeroporto no Brasil que aderiu ao programa, tá? Agentes de carga, despachante aduaneiro e também transportadores que praticam o transporte internacional de mercadorias. Tirando esse primeiro balão aqui, pessoal, os demais, evidentemente, não vai ter tratamento prioritário, né? Vamos supor, eu sou importador, eu não sou OEA, mas eu contratei um despachante aduaneiro que é OEA. Isso não vai me garantir a prioridade no despacho aduaneiro, tá? Eu preciso ser OEA também para que eu tenha prioridade. Na verdade, para esses caras aqui, ó, a vantagem é que ele tem um selo de qualidade no trabalho dele. É um diferencial competitivo. É uma ação de marketing, na verdade, ok? Para que eles sejam elegíveis ao programa. Vou fazer uma pergunta. É importante a cadeia inteira ser certificada? Boa pergunta. Ainda não é exigido, tá? Vamos supor, eu sou uma empresa importadora, sou OEA. Eu ainda não sou obrigado a contratar um despachante aduaneiro OEA. Por que isso ainda não é exigido no Brasil? Porque o programa ainda não está maduro, né? Nós ainda não temos despachantes OEA no Brasil. Na União Europeia, com o programa já maduro, isso já acontece. Então, para que a empresa tenha preferência na União Europeia, toda a cadeia, agente de carga, despachante aduaneiro, transportador, toda a cadeia tem que ser OEA. Então, para o despachante aduaneiro lá, é uma questão de sobrevivência. O cara não trabalha se ele não tiver certificação. Por que no Brasil a gente ainda não tem? Tá? Tem alguns requisitos que ele tem que cumprir. Ele tem que ter 3 anos de experiência como despachante aduaneiro. E, além disso, ele deve estar aprovado no exame da Receita Federal. O edital saiu agora. A prova vai ser, acho que abril ou maio deste ano. Aí sim, esses despachantes aduaneiros serão elegíveis ao programa. Ok? É como se fosse uma OAB, como se fosse a prova do sindicato, né? A prova dos contadores lá, para especificamente, do CRC, né? Especificamente para despachantes aduaneiros. Porque de longo prazo pode interferir em todo esse processo? Sim, isso vai acontecer no Brasil. Tá? O Brasil só está esperando o programa ficar maduro para exigir que toda a cadeia seja OEA para ter prioridade. Né? Essa é a ideia do programa. Uma coisa vai puxar a outra. Por isso que eu realmente confio que esse programa vai dar certo no Brasil. De fato, a gente vai chegar ao índice lá de 80%, né, da cadeia toda do programa OEA. Talvez esteja fora do contexto, mas como você entende do assunto, todo mundo, quando fala de importação e exportação, eles estão preocupados em reduzir custos. Isso. Então, por exemplo, eu escutei uma conversa social que a pessoa está importando via Alagoas, pagando 3% de ICMS na importação, só que a mercadoria está sendo entregue em São Paulo. Então ele só paga o ICM para valer cheio quando ele entregar para o cliente. Eu pensei, puxa, eu nunca ouvi falar nisso, mas é um pulo no gato desgraçado, porque ele nem passa por um ACO, não sei como que é feito isso. Faz sentido essa conversa dele, não? O Ed já teve mais que isso. Vamos falar um pouco melhor disso daí. Na verdade, tem um leading case que foi avaliado pelo STF, pelo Brito, que atacou justamente esse cenário que você colocou, Charles. E a decisão foi muito favorável. A importação aconteceu pelo Rio de Janeiro de um equipamento, o importador estava em Pernambuco e lá tinha incentivos, natural. Todas as empresas do Brasil, 99% delas tem que ter algum tipo de incentivo, referente à importação principalmente. E só que o destino final dela era para um cliente no próprio Rio de Janeiro. Então a importação foi feita, desembaraço pelo Rio de Janeiro, o importador estava em Pernambuco, só que para que essa mercadoria deveria circular até lá, sendo que o cliente final seria aqui no Rio de Janeiro. Então a mercadoria fisicamente ela ficou por aqui. O que se discutiu nessa ação foi quem era o real importador para fins de ICMS.
Só que nesse caso específico, o que o STF decidiu foi bem interessante, foi a primeira vez que a situação foi avaliada do ponto de vista conceitual e jurídico, evidentemente. Ou seja, entendeu-se que o real importador é em Pernambuco. Por quê? Toda a contratação, toda a negociação, todo o despacho, tudo é feito lá em Pernambuco. A circulação física, ela não era elemento essencial para definir que o fato de não ter circulado fisicamente para Pernambuco descaracterizaria o importador como o real importador. Então, ou seja, essa decisão foi bem interessante e foi bem favorável no sentido de o que vale é o importador jurídico e não necessariamente onde fisicamente ocorre o deslocamento. É uma discussão aberta. É interessante, essa conversa de 3% de CMS, É um regime especial lá do Estado. Lá de Maceió, para mim, o que o pessoal quer ouvir de consultor é esse tipo de assessoria canhão. Isso. Evidentemente, só não vou explorar você demais, senão... Não, perfeito. Mas esse é um ponto interessante. Esse tema acabou perdendo a força desde 2013 por conta da eliminação da guerra dos portos, que foi a redução da carga tributária interestadual para 4%. Esse tema acabou agora, vamos dizer assim, perdendo o apelo de estar num estado que tem uma carga tributária de 3%, porque ele só consegue mandar de crédito para o outro estado, agora no máximo 4%. Então, assim, no final, essa mudança que teve a partir de 2013 da resolução do Senado, ela minimizou esse efeito. Mas se trouxesse para São Paulo, ia pagar 18%, que é um tiro no pé, né? Isso. A maioria dos estados hoje, por conta dessa resolução 13, que reduziu para 4% as operações entre os estados, hoje na importação, ou eles concedem um diferimento e já não pagam nada na importação, ou eles, a exemplo de São Paulo, que preferiu adotar um caminho diferente, dá uma redução de carga tributária de forma que a carga tributária seja equivalente para não equivaler. O próprio estado de São Paulo também já cobriu esse efeito. Então, ou seja, justamente por conta dessa resolução 13, esse conceito ele acabou... não tem esse absurdo de 3%? Ainda existe, mas assim, o que eu coloco é que ele foi minimizado, porque qual era a grande vantagem? Sei lá, temos alguns estados, inclusive Porto Seco, que eram os maiores importadores do Brasil até um tempo atrás. Goiás era um deles. Como que Goiás poderia ser um dos maiores importadores do Brasil? Exato. Porque ele tinha incentivo fiscal lá, mesmo sendo Porto Seco, mesmo, enfim. Mas qual que era o grande ponto? Qual que era a grande sacada desse tipo de redução de carga tributária na importação? Eu reduzo a minha carga tributária de ICMS média a uma carga de 3% na importação. Só que qual que era a vantagem? Quando eu mandava essa mercadoria para um outro estado, eu mandava a 12%. O que significava? Significava que eu só pagava 3%, mas eu mandava um crédito de 12% para o outro estado. Então a grande sacada era essa. Aí você ganhava dinheiro? Ganhava dinheiro. Só que agora o que acontece? Ainda que você pague 3%, você só consegue mandar 4%. Agora, se o custo logístico não for muito eficiente para que esse 1% faça a diferença, não é mais viável. Então, por isso que o cenário de importação do Brasil, a partir da resolução 13 do Senado, que eliminou a alíquota interestadual de crédito do Estado, resolveu a 4%, ela minimizou esse efeito. E aí, por conta disso, a modelagem logística hoje, ela tende a se concentrar em eficiência competitiva mesmo, e não mais em somente uma eficiência artificial por conta do ICMS. Mas é um processo. Muito bom. Então, só voltando aqui, pessoal. O que eu preciso demonstrar para a Receita Federal para que eu seja elegido ao programa? Tá? A gente vai estar nos requisitos, de fato. Né? Eu preciso ter um bom histórico de cumprimento da legislação aduaneira. A Receita fala o seguinte: problemas toda empresa tem. Pode ter tido um problema de classificação fiscal pontual, né? Pode ter tido um problema de definição de base de cálculo de tributos. O que você precisa demonstrar, na verdade, é que esses problemas estejam controlados dentro da empresa e, se for algo que possa ser resolvido, que você apresente um plano de ação em que até 6 meses você consiga implementar, né, e resolver esse problema eventual que teve dentro da sua empresa. O que eu não posso ter, por exemplo, é não apresentar a CND, né, não apresentar a certidão negativa de débitos. O que eu não posso, por exemplo, ter tido recentemente uma situação de fraude
na minha operação de comércio exterior. E isso viabiliza o pleito. Agora, problemas pontuais, a Receita Federal entende numa boa, você só precisa demonstrar e apresentar um plano de ação para ser implementado. Tá? A empresa tem que ter sistema informatizado, gestão comercial, contábil, financeira e operacional, isso que é tranquilo, praticamente toda empresa tem. Né? Tem que ter solvência financeira, né, capacidade financeira para manter e aperfeiçoar a segurança da cadeia logística. Vamos supor, quando a gente faz o processo de certificação da empresa, a gente identifica que em alguns armazéns faltam câmeras de segurança. Tá? A gente coloca isso no plano de ação para que em 6 meses a empresa coloque essas câmeras de segurança. Quando tem esse plano de ação que requer investimento, você precisa demonstrar capacidade financeira para manter e aperfeiçoar a segurança da cadeia logística. Né? E também você tem que ter, evidentemente, política de auditoria periódica para garantir que mesmo após a habilitação, você consiga manter a situação de conformidade. Perfeito? Daniel, essa auditoria é interessante. Tá? Aqui também é uma mudança que simplifica o processo do OE em relação à linha azul. A linha azul exigia uma auditoria realmente, um papel de um attestation, um auditor fazendo o trabalho. Aqui não, essa auditoria aqui ela não exige, na verdade, um agente regulamentado para fazer a auditoria. Pode explicar um pouco mais, né? Exatamente. Tanto é que uma sugestão nossa durante o projeto piloto foi a Receita tirar a palavra auditoria. A instrução normativa não fala mais em auditoria. Para que eu seja elegível ao programa, eu sou obrigado a apresentar um relatório, né, de validação externa, ou seja, um relatório validando a conformidade das minhas operações. Quando a Receita chama de relatório de validação externa, ela também não te obriga a contratar uma empresa terceira, né, uma empresa de auditoria, para fazer esse relatório. Ela fala o seguinte, o relatório pode ser feito até pela própria empresa, desde que não seja emitido por profissionais ligados à área de comércio exterior e logística. Então, assim, o gerente de comércio exterior não pode dizer que ele mesmo é bom. No formulário de referência, o presidente e o diretor de RI tem que assinar o formulário de referência. Isso, tem que assinar, exatamente. Isso para qualquer situação, mesmo quando você contrata uma empresa terceira de auditoria, né, tem que ter a assinatura da administração também. Tá? Mas quando o relatório é emitido internamente, não pode ser emitido por profissionais ligados à operação de comércio exterior. Ele não pode validar o próprio trabalho dele. Ok? Então, assim, ou você contrata uma empresa terceira para fazer esse trabalho, né, de preferência a PwC, ok? Ou, né, você faz esse trabalho internamente, mas tem que ser por profissionais não ligados à área de comércio exterior. Acho que o que é interessante aí é que aí sim, aqui é mais um espaço para escritórios de contabilidade. Ou seja, você tem aqui um espaço para poder ocupar essa oportunidade. É isso aí, perfeito. Uma empresa que não tenha armazéns próprios, esse relatório ele vai vistoriar também os terminais todos? Sim, sim. Eu sou obrigado, né, a ir até esses terminais, tirar foto e descrever o processo, né, de segurança que é adotado nesses terminais. Mesmo que não seja próprio, seja terceirizado. Ok? Qual é o passo a passo para adesão? Primeira coisa, né, eu vou lá pessoalmente na Receita Federal ou via eletrônica e abro, né, um DTR, Domicílio Tributário Eletrônico. Por quê? Porque todo o processo é digital. Eu faço upload no site, né, da Receita, no Domicílio Tributário Eletrônico, do relatório, né, e tem também um negócio chamado questionário de autoavaliação, que eu vou detalhar para vocês. Tá? A empresa tem que demonstrar o ECD, também é tranquilo, escrituração contábil digital, tem que ter CNPJ há pelo menos 2 anos, mas tem que praticar comércio exterior há pelo menos 2 anos. Então não adianta nada se tem o CNPJ há 2 anos, mas sua primeira importação ou exportação foi feita há 1 mês atrás. Tá? Tem que demonstrar que, na verdade, não pode ter tido um pedido negado nos últimos 6 meses. Isso nos ensina uma coisa: quando você vai pleitear o EA, tenha certeza que esse pedido vai ser aprovado. Porque se ele for negado, você vai ficar na geladeira ali por 6 meses. Se tiver algo que esteja em uma situação de desconforto, é melhor você já adotar um plano de ação, resolver e depois apresentar o relatório. Tá? Regularidade fiscal comprovada, né, CRD, com certidão positiva ou defeito negativo. O despachante, aduaneiro exclusivamente, tem que ter 3 anos de experiência e ter a aprovação do exame da Receita. O transportador, isso que é tranquilo também para ele, tem que emitir o conhecimento de transporte eletrônico, né, e só reforçando todo o processo digital. Tem que passar. A carga tem que ser escaneada por uma empresa autorizada pelos Estados Unidos, coisa parecida. Não é uma exigência, mas é um diferencial. Tá? Se você tiver, por exemplo, um scanner no aeroporto, né, isso faz com que o aeroporto tenha mais facilidade de entrar no conceito de operador econômico autorizado.
Não é uma exigência, mas é um requisito que pode fazer diferença. Para ir para os Estados Unidos, é. Sim. Importador, exportador e até mesmo aeroporto, porto, etc. Tá? É um quesito que demonstra realmente segurança da cadeia logística. Perfeito? Quais são as etapas de certificação? Né? Com relação ao OEA, segurança. O que é exigido para que a empresa demonstre segurança da cadeia logística? Né? Controle de unidade de carga. Você tem um sistema para lacrar container, evitar que seja colocado no container algo além daquilo que foi declarado para a aduana. Controle de acesso físico, com crachás, catraca, né, para controlar o acesso físico a armazéns de mercadorias que são exportadas. Lembrando que o S é só para exportação. Né? Política de recursos humanos para contratar profissionais confiáveis. Normalmente a política de recursos humanos padrão da empresa que tem que ser inserida, né, anexada no relatório de validação externa. Os seus parceiros comerciais também devem ter procedimento de segurança. Isso até responde, né, a pergunta do terminal. O transportador, contratado pela empresa, tem que demonstrar integridade de processo de transporte, armazenamento e manuseio de carga. E você também tem que demonstrar segurança física das instalações, né? Que tem, por exemplo, cerca perimetral, tá? As câmeras de segurança, etc. Demonstrando isso, você apresenta o questionário de autoavaliação respondido. São, na verdade, 54 perguntas que a empresa tem que responder. Mas não são respostas apenas sim ou não. Tá? Você tem que detalhar o processo, por exemplo, para controlar a unidade de carga. Tem que colocar foto, tem que colocar documentação comprobatória. Perfeito? Para o OEA-S, não há relatório de validação externa, apenas questionário de autoavaliação que você apresenta para a Receita Federal. Olha, pessoal, fiquem de olho aqui no centro da tela, tá? Vou passar para o OEA-C. Olha a principal diferença. Além do questionário de autoavaliação, você tem que apresentar o relatório de validação externa. O que é exigido no OEA-C? Olha que interessante. Você precisa descrever o processo de contabilização das operações de comércio exterior. É diferente do linha azul. No linha azul, eu tinha que olhar a contabilidade toda da empresa. No OEA, não. Apenas como as operações de comércio exterior são contabilizadas. Lembrando que descrição completa tem processo formal, quem é o dono da atividade, prazo, etc. Também para regras de origem. Se a empresa realiza importações através de trading company, também tem que descrever o processo, para evitar aquela situação de interposição fraudulenta. Né? Você esconde o real adquirente da mercadoria. E também as operações cambiais requerem avaliação. A gente descreve qual é a modalidade de câmbio que a empresa adota, se há garantia bancária, se há algum tipo de financiamento nas operações de comércio exterior. Perfeito? Com base nisso, né, nós emitimos o relatório de validação externa, respondemos o questionário de autoavaliação e fazemos o upload desses documentos para a Receita Federal. A Receita Federal, né, vai ter um prazo de 90 dias para te dar uma resposta. Essa é uma diferença com relação ao linha azul. O linha azul não tinha prazo para a Receita te retornar. Quando eu trabalhava na outra Big Four, eu fiz um trabalho de linha azul em 2008. A resposta da Receita saiu em 2013. O que me deixou mais chateado é que foi aprovado. Concorda? Se tivesse alguma coisa errada, até faria sentido demorar 5 anos. Não, estava tudo certo. Foi engavetado pela Receita Federal. Se tivesse errado, não faz sentido. Ah, brincadeira, né? Aqui não. Em 90 dias, prorrogável por igual período, né, no máximo 180 dias no pior cenário, a Receita tem que falar se você foi aprovado ou reprovado no pedido de certificação. O processo de radar continua nisso tudo? Continua, são coisas distintas. Isso, tá? Mas para que a empresa tenha habilitação para importar ou exportar, ela vai ter que passar pelo radar do mesmo jeito. Ok? O radar vem antes do processo de OEA. Então o OEA também é aplicável a qualquer tipo de interveniente no comércio exterior. Linha azul não, só para indústrias de grande porte. O OEA é global, linha azul é igual jabuticaba, só tem no Brasil. O OEA tem que ser renovado a cada 5 anos na modalidade segurança, a cada 2 anos no OEA-C Light e a cada 3 anos no OEA-C turbinado. O linha azul era renovado, independente da modalidade, a cada 3 anos. O OEA tem tratamento prioritário com todos os órgãos anuentes na área de comércio exterior, quando foi implementado a terceira fase. Tá? O linha azul não tinha essa previsão, o tratamento era só para a Receita Federal. A questão do prazo, que eu já falei, né? O OEA, pessoal, você tem um baixo custo de certificação. O linha azul, o custo era muito alto. Eu falo sem medo. O que a empresa hoje paga para uma empresa de auditoria, caso ela seja contratada, para fazer o trabalho de OEA, é 30% do que ela pagava para fazer o linha azul.
Por quê? Antigamente eu tinha que olhar toda a contabilidade, tinha que olhar todo o registro fiscal da empresa, tinha que envolver o time lá de indiretos, diretos, né, transfer price, tudo no projeto de linha azul. No OEA, não. É só o time de comércio exterior que faz o trabalho, ok? Por quê? Apenas as operações de comércio exterior é quem deve ser validadas no relatório. Tá? Então, acho que esse slide é importante para tirar esse preconceito que nós temos com relação ao programa anterior. Perfeito? Só para fechar, pessoal, o questionário de autoavaliação e o relatório de validação externa é dividido em 4 blocos. O primeiro são de informações cadastrais da empresa. Né? Vou até ter um detalhamento aqui, só para vocês entenderem. Tá? As unidades operacionais, organograma funcional, esquema de terceirização de serviço, etc. Qual é a atividade econômica no Brasil? Tá? O 2 são os critérios de elegibilidade. Né? Que é se tem algum programa para detectar fraude, né, na operação de comércio exterior, se você tem alta demanda de fiscalização aduaneira ou se raramente a Receita vai na sua empresa de fiscalizar. Perfeito? O 3, pessoal, é o critério de segurança, né, controle de acesso físico, controle de unidade de carga, né, se você tem crachá de identificação, etc. E o 4, tá, são os critérios de conformidade, né, qual o processo para descrever a mercadoria, qual é o processo para determinar a classificação fiscal. Note, tá, que a própria Receita Federal exige que você tenha um processo de capacitação e desenvolvimento do seu pessoal de comércio exterior. É aquilo que eu falei, tenha pelo menos a cada uma vez por ano, treinamento interno ou externo. Mas se você terceiriza, é a firma especializada que... Isso, exatamente. O seu parceiro comercial também tem que ter essa função. Você não tem. Teu terceirizado tem. Tem. Tudo bem, isso é suficiente para você ser elegível ao programa. No âmbito do Mercosul, quais países estão avançados lá na OEA? No OEA, deixa eu só voltar aqui. Uruguai eu sei que tem. Chile. O Chile tem. Bom, no Mercosul, né? A Argentina já está implementada. Tá? Uruguai está implementado. Paraguai ainda não. Né? Brasil está em fase de implementação. Tá? Venezuela é aqui, certo? Venezuela é aqui, desculpa. Venezuela não tem. Okay? Paraguai não tem. Paraguai não tem. Não. Paraguai não tem. Tá? O Chile, mesmo fazendo parte do Mercosul, né, ele já tem esse programa também em fase de implementação. Ok? Tá? Só para fechar o assunto, pessoal. O que a PwC sugere em termos de metodologia? Tá? Aqui até para a gente ser fair, né, com o cliente. Para evitar que você contrate o projeto todo, né, de certificação no OEA, e aí lá no final do projeto, eu vire para o cliente e falo assim, olha, você não tem condições de se habilitar ao programa. O que a gente sugere em termos de metodologia? Que a gente divida o trabalho em 4 blocos. Tá? 10% dos honorários nossos são direcionados para esse pré-diagnóstico. Por quê? Se tiver algum problema grave e de fato vai inviabilizar a sua certificação, eu já identifico isso de imediato nesse diagnóstico. É um trabalho de menos de uma semana. Tá? São algumas entrevistas, alguns testes rápidos de processo. Porque se tiver de fato um problema que vai inviabilizar a sua certificação, isso já é antecipado para você. Você contrata apenas 10% do trabalho. Você não vai ter que contratar o trabalho todo para eu falar lá na frente que você não vai ser aprovado como OEA. Se caso esse pré-diagnóstico, né, tem algo grave que precisa ser corrigido, a gente passa o plano de ação para a empresa interessada e a empresa interessada implementa esse plano, tá, para que a gente possa ir para a terceira fase do programa, que é a auditoria, né, ou melhor, a validação externa. Vamos usar a terminologia que a Receita utiliza, a validação externa. Aí sim, eu faço a edição do relatório, o suporte técnico para que a empresa possa preencher o questionário de autoavaliação. Tem que ser preenchido pela empresa, é a autoavaliação, tá? E não pela prestadora de serviço. E o trabalho também, pessoal, ele não pode terminar aqui. O trabalho tem que continuar mesmo depois que o relatório é apresentado para a Receita Federal. Vamos supor que a Receita Federal tenha dúvida com relação a um determinado item do nosso relatório. A gente tem que estar à disposição do cliente para ajudá-los a justificar aquele determinado item. Então, enquanto o projeto não é aprovado ou negado pela Receita Federal, o trabalho da empresa de consultoria não pode terminar. Tá? Contratando a Price ou contratando um terceiro, exija isso do seu prestador. Tudo bem? Essa é a metodologia mais importante.
Agora, um negócio super importante também, pessoal, a gente sempre trabalha com um conceito muito próximo do PMO, né, que é ter um gerente de projetos do nosso lado. Tendo um gerente de projetos do nosso lado, a gente sugere que tenha também um facilitador, uma única pessoa para canalizar a documentação, pedido de informações do lado do cliente. Então a gente afunila em uma única pessoa e essa pessoa distribui dentro da empresa as exigências. Tá? Vocês viram que é um trabalho que mobiliza a empresa como um todo, né? Contabilidade está envolvida, tributário está envolvido, engenharia, comércio exterior, perfeito? Se essa ideia não for comprada pela alta administração, qual é o interesse que o cara de contabilidade vai ter em se mobilizar por um benefício que vai impactar apenas na logística? Ficou claro? Se essa ideia vem de cima para baixo, ou seja, a alta administração compra e passa para os pares do pessoal de logística, como contabilidade, tributário, etc., a empresa inteira entende a importância do programa e a empresa inteira se mobiliza para que o projeto dê certo. Qual é o prazo que a gente pede para concluir o projeto? Na modalidade de segurança, a gente pede pelo menos um mês até a apresentação do questionário de autoavaliação. Na modalidade de conformidade, o projeto leva 1 mês e meio. Mas eu não preciso ir com segurança primeiro para depois ir com conformidade. Não é um degrau obrigatório. Eu posso fazer os dois trabalhos de forma paralela. Então, em 1 mês e meio, eu começo o trabalho e eu tenho o questionário de autoavaliação mais um relatório pronto para ser feito, né, a prestação à Receita Federal. Perfeito? Mas para isso, né, o projeto tem que ser muito bem planejado e tem que ser comprado pela empresa como um todo. Ok, pessoal? Bom, o Ednilson comentou que a gente vai disponibilizar essa apresentação, né, para vocês. Aqui, né, estão os meus contatos do Ednilson também. E qualquer dúvida, né, pertinente ao tema, né, nós estamos à disposição. Pessoal, fica aberto o espaço, uns minutinhos antes do passar para o segundo tema da pauta. Caso tenha alguma dúvida, aproveitem o Daniel aqui, que é o especialista no tema, e eventualmente pode ainda sanar aí as últimas dúvidas. E não só aqui, né? Eu estou disponível também para estou por e-mail, qualquer tipo de questão pertinente ao tema. Acho que podemos dar uma pausa de 5 minutinhos só para a gente dar uma respirada e a gente já retorna para a segunda pauta. Obrigado, Daniel. Obrigado.